Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16, narra Jesus fazendo mais um milagre. E extraordinário, vamos dizer assim. Por quê? Porque o milagre que Jesus fez, ele cura um leproso. E lá no antigo Israel, lá em Israel, no livro de Levítico, no capítulo 14, no versos 1 até o 32, Deus diz a Moisés o que tem que se fazer quando um leproso é purificado. Ele vai até o sacerdote, como disse Jesus. O sacerdote tira o leproso do meio do acampamento e vê se ele está purificado. Se aquele leproso não estiver purificado, o sacerdote pega o leproso e vai até onde tinha um lugar dedicado aos leprosos, na nossa linguagem, até um leprosário. E lá aquele leproso ficava até se purificar. Depois que aquele leproso visse que estava purificado, ele ia se apresentar ao sacerdote, o sacerdote investigava ele totalmente e completamente. Quando via que estava purificado, oferecia sacrifícios a Deus, agradecendo pela cura. Ou seja, o milagre que Jesus fez é extraordinário. Por quê? Porque o leproso tinha que ir até o sacerdote, ver se estava purificado. Se não tivesse purificado, ficaria mais um bom tempo, 7 dias, se eu não me engano, longe, mais uma vez, do acampamento. Era tirado da sociedade, era tirado de onde Deus falava que no meio do acampamento tinha a tenda. Deus falava no meio da tenda. E Jesus está aqui em uma cidade e está pregando, e um leproso vem até Jesus suplicando-lhe: Senhor, se queres, tens poder para me purificar. O leproso suplica, ele não pede. A súplica é insistente. A súplica humilha a pessoa, o pedido não. Tu pode fazer esse favor para mim? Eita, agora não dá. Tá bem, tá certo. Eu meio que me conformo no pedido. Na súplica não. Na súplica eu não encontro conformismo. A pessoa suplica, 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 suplica até receber o que ela quer. Até ela obter o que ela quer. E aqui foi esse leproso. Ele não aguentava mais o sofrimento dele. Ele não aguentava mais viver na lepra. Essa súplica desse leproso foi uma oração insistente. Foi um dos meios de oração que esse leproso viu. Senhor, a primeira coisa, o leproso reconhece que Jesus é Deus. Porque o judeu só usava a palavra Senhor para Deus, vamos dizer assim, com mais forte. E o leproso vem de Senhor, se queres. Ou seja, olha a segunda colocação, se queres. O leproso está colocando toda a responsabilidade nas costas de quem? De Jesus. O leproso está dizendo, é você que tem todo o poder, eu não posso fazer nada, a medicina atual não pode fazer nada, o sacerdote não pode fazer nada, mas tu pode. Porque é tu que tem a vida e a morte em tuas mãos. É tu que tem o poder. É tu que transforma. É tu que traz à existência aquilo que não existe. É tu que traz até a própria existência a existência. Se queres, tens poder para purificar-me. Olha a profissão de fé desse leproso. No meio da lepra dele, sei lá quantos anos ele sofria dessa lepra. Talvez ele já se apresentou ao sacerdote algumas vezes ou não, não sei. Não depende daqui a gente investigar, mas a gente tem que ver a expressão de fé que esse leproso demonstra em Jesus e na qual eu e você temos que colocar e demonstrar naquilo, porque o catecismo diz que a igreja lê aquilo que ela crê e ela crê aquilo que ela lê. E a igreja crê nos evangelhos. Ela crê e é por isso que ela coloca para mim hoje e para você essa passagem de Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 17. Um leproso desesperado que quer uma cura e vai até Jesus, porque esse leproso reconhece que Jesus é Deus, que Jesus é o único que tem poder e que Jesus pode o curar.
ele totalmente se coloca em Cristo, confia. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que uma das características da pessoa que ora, esse leproso orou, fez uma súplica. Uma das características da alma orante é confiança. Confiança no Deus que tem todo o poder, no Deus que cura todo e qualquer tipo de enfermidade, no Deus que realiza e faz nova todas as coisas. Era impossível esse milagre na época, praticamente, meu irmão e minha irmã. Eu acho que de 100%, 90% das pessoas morriam, as pessoas que estavam com lepra. E esse leproso vai até Jesus, sai do lugar onde ele estava, do acampamento dos leprosos, anda, caminha, enfrenta o julgamento do pessoal para ser curado por Jesus, porque ele depositou na mão de Jesus o que? O seu milagre, a sua vida. Ele depositou, ele teve confiança. A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. Diz o Catecismo no parágrafo 2734, quando fala da confiança que devemos ter. Foi isso que esse leproso teve, uma confiança filial. E a aprovação do leproso era a lepra. A aprovação do leproso era sair do leprosário, vamos dizer assim, do lugar onde ele estava, e ir até Jesus no meio dessa multidão. Ele estava numa cidade, Jesus estava numa cidade ensinando. Com um homem cheio de lepra. O homem estava cheio de lepra. Esse homem era cheio da lepra. Não era só ir no lugar, não era quase o corpo todo. Era o corpo todo. Ele vai até Jesus e enfrenta toda a tribulação dele que ele tem que enfrentar. A dificuldade principal se refere à oração de súplica. Olha, ele suplicou. A dificuldade principal se refere à oração de súplica. Por si ou pelos outros, na intercessão. Alguns deixam até de orar porque pensam, eles, seu pedido não é ouvido. Aqui surgem duas questões. Por que pensamos que nosso pedido não foi ouvido? De que maneira é atendida ou eficaz nossa oração? Olha, a dificuldade que esse leproso teve. Qual foi a dificuldade que ele teve? Foi de chegar até Jesus porque as pessoas se afastavam dele. A humilhação. Mas ele não teve dificuldade nenhuma em desconfiar de que Jesus ia escutá-lo. Porque ele diz, se tu queres, tu tem poder para me purificar. Se tu queres, tu tem poder para me purificar. Se tu queres, tu tem poder para me purificar, Senhor. E aqui que está essa fé desse leproso, nos questiona a mim e a você na nossa tribulação. Porque olha o que diz o catecismo. Alguns deixam até de orar porque pensam eles, seu pedido não é ouvido. Porque no meio da tribulação que a pessoa está vivendo, você ou eu, a gente para de orar porque a gente pensa, não, Deus não está me ouvindo. Ora, o leproso saiu da cidade dele. Olha a insistência, a confiança, não importa o momento ou a hora. Olha o intervalo de tempo aqui, ó. Ele estendeu a mão e tocando, disse, eu quero ser purificado, leproso. Meu irmão e minha irmã, o leproso nos ensina uma coisa, que não devemos parar diante da tribulação e da dificuldade que a tribulação nos coloca, a prova nos coloca. E daí, quando esse leproso saiu do leprosário, vamos dizer assim, do acampamento dos leprosos, será que os outros leprosos não falaram assim, tu vai para quê? Tu vai para quê? Ele não vai te curar. Alguns disseram isso a ele, lógico, com certeza. Mas não culpemos essas pessoas que disseram isso a ele, porque elas também estão na falta de fé. Esse leproso exerceu a fé dele, e você que está parando, está deixando até de orar porque você pensa que Deus não está te ouvindo.
Ou de que maneira é atendida ou eficaz a nossa oração? Outra pergunta. Eita, será que aquela oração, é aquela oração? Não. É a confiança que você deposita nela. Seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração do Anjo da Guarda. A maior oração de todas é a Santa Missa. Vá à missa. Quer ser curado? Vá à missa. Quer ser libertado? Vá à missa. Quer que a sua família se converta, seja restaurada? Vá à missa. Quer vencer um vício? Vá à missa. Dominical. A maior oração de todas é a missa. É por excelência, o grupo de oração, comunidade, rosário, terço, ofício da Imaculada, não é nada em comparação à missa. Não é nada. Porque ali é a presença real do Cristo que se imola por mim e por você na cruz, no sacrifício da missa. Você quer ser curado? Vá à missa. Quer ser libertado? Vá à missa. Vá à missa. Vá à missa. É a oração por excelência. Vá à missa. Vá à missa. A missa é o céu na terra, dizia São João Paulo II. Já dizia São Padre Pio, se os homens entendessem o que é a Santa Missa, era necessário que a polícia ficasse na porta de tanta gente. Vá à missa. Vá à missa. Agora, antes de eu gravar esse áudio, eu vi um relato. Eu vi com meus olhos. Eu vi com meus olhos, aqui perto. Um relato da presença de Cristo na Eucaristia. Que agora vai ser estudado pelo Vaticano. Mas os meus olhos viram. É a excelência pura. É a excelência pura. A missa. Vá à missa. Porque muitas vezes a gente usa a oração com superstição. Ah, fulano de tal rezou, sei lá, a oração de São Bento. Ele foi curado. Claro, ele rezou com fé. Aí você está lá rezando o seu rosário. Eita, eu vou parar de rezar e vou rezar a oração de São Bento, né? Fulano foi curado pela oração de São Bento, eu vou rezar a oração de São Bento. Então a superstição aqui, ó. Depois da Santa Missa, diz o Catecismo, o rosário é a oração mais perfeita. Catecismo da Igreja Católica. Código de Direito Canônico também diz a mesma coisa. Irmão e irmã, é a fé que você coloca. Qualquer oração. Um Pai Nosso, Ave Maria. Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Clara de Assis. Os demônios eram expulsos quando ela fazia o sinal da cruz. Os padres, às vezes, não conseguiam expulsar os demônios, mandava para Clara de Assis. Clara é uma leiga consagrada. Fazia o sinal da cruz na testa da pessoa que estava endemoniado, o demônio era expulso. Santa Catarina de Sena, Teresa de Ávila, quando eram tentadas pelo demônio, pegava água benta. Fazia o sinal da cruz na testa dela. Elas sabiam que tudo, aquelas orações, cada gesto, símbolo da fé católica, é eficaz porque tem a graça de Deus, mas elas acreditavam na eficácia. Elas não colocavam a confiança em tal oração e em outra não. Elas confiavam em todas as orações da fé católica, meu irmão e minha irmã. Esse leproso fez uma oração de súplica. Ora, Noé louvou na arca e Deus decidiu não também destruir a família de Noé. Ora, Abraão suplicou a Deus por Sodoma e Gomorra. Intercessão. Ora, Moisés a mesma coisa. A Virgem Maria fez um pedido a Jesus. Jesus, ele não tem mais vinho. Ora, o leproso, um homem paralítico na porta formosa do templo. Nós não temos nada, mas em nome de Jesus, levante e ande. E aquele homem se levantou, disse os apóstolos. Jesus diz, perguntou a Jesus como eu devorar. Jesus diz, chama Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. O anjo chega à Virgem Maria e diz, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Meu irmão e minha irmã, as orações católicas estão repletas da presença de Deus. É só tu crer, é só tu acreditar como esse leproso fez. Confiar naquilo que tu reza, como diz a igreja. A igreja reza aquilo que ela lê, ela crê aquilo que ela reza. Hoje a igreja crê e reza
Senhor, se queres, tem poder para purificar. É no teu ofício, é no teu rosário, meu irmão e minha irmã. É na missa, vá à missa, pelo amor de Deus. São Paulo diz, em sua carta aos Coríntios, que há muitas pessoas enfermas em nosso meio, porque se comunga mal. É Paulo que diz aos Coríntios, há muitas pessoas enfermas em nosso meio, porque se comunga mal. Comunga o corpo e o sangue de Cristo em pecado mortal, comunga o corpo de Cristo tendo raiva do irmão, ódio. E Jesus disse, quando tu for apresentar e for até o altar e estiver com raiva do teu irmão, volta atrás, pede perdão a ele. Vai comungar o corpo de Cristo em estado de pecado mortal, não se confessa há 20 e 50 anos, ou se confessa uma vez por ano. É por isso que tu está doente. Porque teu coração está com ódio, tua alma está impertinada, cheia de pecado. Se confessa, meu irmão e minha irmã, lá. A confissão também é oração. Porque você está chegando diante de Jesus e está dizendo, Senhor, eu sou pecador. Lembra? Aquele homem lá no templo, os dois, e Jesus disse que um ficava batendo no peito, dizendo, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Enquanto o outro se dizia, olha, Senhor, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Irmão, seja como esse. Se confessa, a confissão é oração também. A confissão é a oração dos pecados diante de Deus. É você dizendo, Deus, eu me arrependo, é um pedido de perdão a Deus, eu me arrependo dos meus pecados que eu cometi. Isso é oração também. Se confesse, vá se confessar. Tome vergonha. Largue o pecado. Pare de ter amizade com Satanás. Alma em estado de pecado é alma em amizade com o diabo. Pare de ser amigo do demônio. Pare de colocar o demônio todo dia na sua casa, ao sentar do seu lado. Pare de andar na presença do demônio. Se confesse e você vai andar na presença de Deus. Foi isso que esse leproso fez. Confessou Jesus. Senhor, olha, ele disse, Senhor, se queres. Ele confessou em primeiro lugar, os Deus, Deus, Deus. Em segundo lugar, ele confessou que só Deus tem o poder. Em terceiro lugar, ele disse, se tu queres, eu me coloco à tua vontade. Se tu quiser me curar, eu aceito. Se tu não quiser me curar também, eu aceito mesmo assim. O importante é que tu és Deus. Na minha vida, eu me rendo a ti. E Jesus cura ele. Ele é curado na mesma hora, imediatamente a lepra deixa aquele homem. E Jesus permanecia em oração. Jesus permanecia em oração. Diz o Catecismo no parágrafo 2217. As palavras na oração não são discurso, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. As palavras em oração não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. Deus não quer discurso, Ele quer que você alimente a sua fé. Ele quer que você alimente a sua fé. O catecismo da Igreja Católica, quando vai falar em oração, ele vai citar a menina Teresinha do Menino Jesus, que disse que para mim a oração é como um impulso. É a elevação dos meus olhos a Deus. É a elevação dos meus olhos a Deus. Teresinha vai dizer. O Fiat, esta é a oração cristã. Ser todo dele, porque ele é todo nosso, diz o Catecismo no parágrafo 2617, em relação à oração da Virgem Maria. Jesus está nos levando, meu irmão, através da fé desse leproso, da oração desse leproso, a ver como é que está a nossa oração. Se está uma oração egoística ou com uma oração humilde. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor, no meio da aprovação ou no meio da alegria, um grito de reconhecimento ou amor. Ele reconheceu que Jesus era Senhor. A oração é a elevação da alma a Deus, ou a pedido dos bens convenientes. Vai dizer São Tiago. Vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. São João Damasceno vai dizer. De onde falamos, nós ao rezar, das alturas de nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito. Olha, esse homem foi humilde. Senhor, Senhor. Ele falou da profundeza da humildade do coração contrito dele. Se queres,
Tu tens poder para me purificar. De onde tu está orando, meu irmão? Do teu orgulho, da tua soberba, ou da humildade? Um coração contrito e humilde. Que a Virgem Maria, a mãe da oração, a mãe que sabe orar, a Virgem orante, a Virgem suplicante possa ensinar a mim e a você, meu irmão, a orar. Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.